Muito boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Delgado, sou enfermeiro no Centro Hospitalar do Porto, no Serviço de Cardiologia, onde exerço funções enquanto enfermeiro de reabilitação. Foi-me então pedido que fosse feita uma apresentação no âmbito da reabilitação cardíaca, dando o especial enfoque ao exercício físico, que é de facto um dos aspectos essenciais da reabilitação cardíaca. Portanto, só para contextualizarmos aqui um pouco, a reabilitação cardíaca é uma estratégia existente a nível internacional que se prevê que seja multi e interdisciplinar, portanto, várias equipas distintas, vários profissionais que todos interagem em conjunto, com o objetivo de trabalhar para o doente, portanto, capacitar o doente de forma a que ele seja capaz de gerir eficazmente a sua doença, claro que com a ajuda da equipa, mas que conheça os seus fatores de risco, a sua doença, entenda qual foi o evento que teve e o que é que tem que fazer de modificação dos seus fatores de risco, evitando recidivas da doença, que é aquilo que se pretende também, promovendo a sua saúde e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Portanto, a reabilitação cardíaca tem uma data de níveis de intervenção com vários profissionais. Ela está dividida em 3 fases. A fase 1, que decorre no internamento hospitalar, portanto, na fase imediatamente após o evento. A fase 2, que decorre em contexto de ambulatório, normalmente em ginásio de reabilitação cardíaca, associado a um hospital de agudos. E a fase 3 é aquela fase que se prolonga durante toda a vida do doente, que decorre, portanto, em contexto de comunidade, em que o doente já estará devidamente capacitado sobre aquilo que é a sua doença e aquilo que deve fazer para nortear um regime terapêutico adequado, e que conta com uma equipa de apoio hospitalar, mas também, sobretudo, com as equipas de comunidade. Portanto, eu neste momento vou-me focar naquilo que é a fase 1, portanto, aquilo que ocorre em termos de internamento. Portanto, sabemos que a fase decorre em ambiente hospitalar, existe uma monitorização de parâmetros vitais que é obrigatória, portanto, o doente está numa fase imediatamente pós-evento agudo, portanto, numa fase de maior instabilidade clínica. É requerido profissionais com experiência, portanto, antes da experiência de reabilitação, experiência com doente cardiovascular e, portanto, com diversos contextos clínicos que permitam garantir a segurança das intervenções e, portanto, os critérios de segurança são aqui extremamente importantes, em qualquer fase, como é óbvio, mas na fase 1, devido à instabilidade clínica do doente, são muito mais pertinentes. O exercício físico e a atividade física são, então, dois componentes fundamentais em todo e qualquer processo de reabilitação, e a fase 1 não é exceção. Quais é que são então os benefícios do exercício físico? Portanto, porque é que nós utilizamos, nos munimos do exercício físico para trabalhar o doente mesmo na fase aguda? Porque sabemos que o exercício físico melhora a função ventricular do nosso miocárdio, portanto, como um músculo que é, se nós o estimularmos a trabalhar mais, ele vai ter um melhor desempenho, claro que adequado às capacidades do doente em cada momento. Sabemos que nos permite aumentar o consumo máximo de oxigênio, e isto é uma medida direta de capacidade funcional e é aquilo que nós pretendemos. Portanto, quanto melhor for a distribuição do sangue e do oxigênio, melhor será a sua utilização pelas células, e esta melhor utilização adquire-se com o treino de exercício físico também, portanto é um estímulo para a melhoria do consumo máximo de oxigênio. Sabemos que há uma melhoria da performance ventilatória, um bocadinho à semelhança do que acontece com a melhoria da função ventricular. O doente é obrigado a ventilar mais para obter mais oxigênio e, portanto, isto melhora, vai otimizar a função ventricular. Do ponto de vista da capacidade aeróbica e de força muscular, sabemos que elas irão ser aumentadas. Porquê? Porque estamos a treinar estas capacidades. E temos aqui também os benefícios que ocorrem como respostas crónicas ao exercício físico, portanto, que começam a ocorrer logo desde que nós iniciamos o treino de exercício físico e tendem a consolidar com a sua continuidade, que são a redução da frequência cardíaca, da tensão arterial de base a longo prazo, não é? Portanto, por ação conjunta do sistema nervoso simpático e parasimpático, efeito este ao qual nós chamamos modulação cardíaca, portanto, que é extremamente cardioprotetor para os nossos doentes. Assim sendo, quando falamos em exercício físico e atividade física, são dois complementos, são coisas ligeiramente distintas. A atividade física é tudo aquilo que retira o nosso organismo do estádio de dispêndio basal de energia. O exercício físico, por sua vez, é de facto um dispêndio energético adicional, mas que tem uma regra que obedece a um conjunto de parâmetros que nos permitem nortear esta intervenção. O exercício físico, portanto, acaba por ser um estímulo repetido, que ocorre de forma mais frequente e que se prevê que tenha uma intensidade progressiva para que consigamos atingir os benefícios que pretendemos. A fase 1
Então já vimos que em contexto hospitalar, o que nós fazemos na fase 1 é estratificar o nível de risco para iniciar a atividade física, perceber se o doente tem estabilidade ou não tem estabilidade, qual o volume de exercício que ele pode fazer, qual o volume de atividade física que pode fazer. Queremos prevenir consequências da imobilidade, portanto o doente deve começar a mobilizar-se o mais rapidamente possível para evitarmos que haja agravamento da sua funcionalidade. Queremos que haja autonomia nos autocuidados e sobretudo na marcha, porque é através da marcha que o doente faz grande parte do seu treino aeróbio. Vamos ensinar, instruir e treinar o plano de exercício físico que o doente deve implementar quando tem alta clínica, até que passa para a fase seguinte da reabilitação cardíaca. É muito importante estas indicações objetivas. A intervenção do ponto de vista educacional, porque a doença cardiovascular é uma doença comportamental e, portanto, é importante que o doente tenha uma noção clara daquilo que são os seus fatores de risco e também daquilo que é importante fazer para os estabilizar. É também fase 1 a preparação pré-operatória, em que nos focamos na reeducação funcional respiratória, no fortalecimento muscular, para que haja menor risco de complicações pós-operatórias e tudo isto, claro, acompanhando de apoio psicossocial. Portanto, nós conseguimos, se nós olharmos aqui para algumas palavras-chave, atividade física, marcha, exercício físico, fortalecimento muscular, isto tudo nos remete para o treino de exercício físico, por isso é que ele está bem presente também na fase 1. Ora então, a planificação ou prescrição de exercício físico obedece a critérios que estão devidamente identificados em guidelines e neste caso estamos a falar do American College of Sports and Medicine, que nos refere quais são os parâmetros para iniciar reabilitação em doente internado, portanto nos nossos doentes de fase 1, portanto é importante verificarmos se há estabilidade clínica, ou seja, se não houve eventos de dor no peito, se não houve descompensação aguda da insuficiência cardíaca, se não há descompensação dos valores de tensão arterial. Também situações de alteração do traçado eletrocardiográfico, portanto, alterações na condução cardíaca. E, efetivamente, quando estamos a implementar exercícios de reabilitação cardíaca fase 1, é muito importante nós estarmos atentos àquilo que são as respostas adversas à reabilitação, nomeadamente uma queda da pressão sistólica com volume de exercício crescente, uma pressão diastólica que seja de base acima dos 110, portanto estamos a falar de um doente que não tem estabilidade para iniciar exercício físico, alterações a nível de condução cardíaca que ocorram durante a prática de exercício físico e também sinais como dor no peito, síncope, todos estes sinais que nos indicam que do ponto de vista hemodinâmico o doente não está estável e não está a ter uma resposta adequada ao exercício físico. Portanto, carece de estabilidade hemodinâmica, eletrolítica e elétrica. E, portanto, quem implementa exercício físico em fase 1 deve estar muito consciente destas questões. Do ponto de vista de prática de reabilitação cardíaca, ela não é complexa, os exercícios que se fazem, aquilo que nós pedimos ao doente, a complexidade vem de conhecer os sinais e sintomas e de saber quais são os critérios de progressão ou mesmo de interrupção do exercício físico. Do ponto de vista dos parâmetros, temos aqui o acrónimo FIT, falta o V e o P de volume e progressão, mas focando-nos na frequência, apontamos sempre para um trabalho, na medida do possível, bidiário, portanto, para ser mais espaçado e com menos volume de cada vez. A intensidade é-nos dada pela frequência cardíaca quando o doente tem um ritmo estável ou pela percepção subjetiva de esforço através da escala de Borg, como vais ver mais à frente. Temos treino aeróbio, temos treino de força e também muito treino respiratório, são as tipologias que utilizamos todas as tipologias. Claro que o treino aeróbio será mandatório e será primordial, e do ponto de vista da duração, temos sessões de treino que podem ir desde os 5 minutos até aos 20 minutos de treino de cada um dos blocos, que podem ser contínuos ou intervalados em função da capacidade do doente e, claro, da sua resposta hemodinâmica. Portanto, se tivermos um doente que tem, por exemplo, uma subida de frequência cardíaca que está relacionado com a intensidade, uma subida de frequência cardíaca muito significativa com pouco volume de treino, nós não temos obrigatoriamente que suspender o bloco de treino, podemos reduzir a sua intensidade, podemos intervalá-lo com períodos de pausa e desta forma conseguirmos um controle de frequência cardíaca, por exemplo, e conseguir que o doente continue a treinar. Do ponto de vista da intensidade, não é? A intensidade sabemos que nos dá segurança e basicamente os parâmetros norteadores que nós utilizamos são então a frequência cardíaca, numa variação não superior a 20 a 30 batimentos face ao repouso, portanto se o doente começa o treino com 70, não deverá idealmente de forma sustentada estar acima dos 100, ok? A questão do Borg, portanto a percepção subjetiva de esforço, 3 a 4 numa escala de 0 a 10, portanto irá corresponder a um 11, 12 na escala convencional de 6 a 20,
Queremos também verificar o valor de tensão arterial imediatamente após o exercício e o tempo de recuperação que o doente tem para voltar aos valores basais e, portanto, quedas superiores a 10 ou recuperações superiores a 6 minutos são indicativas de que a intensidade não estava adequada e, portanto, temos que ajustar a próximo bloco de treino. E também aqui a tensão arterial diastólica deve ter uma subida que não seja superior, ok, a 10 milímetros de mercúrio. Portanto, se a sistólica não deve cair mais do que 10, a diastólica também não deverá idealmente subir muito mais do que 10. Claro que são valores norteadores. Do ponto de vista então da segurança, eu remeto aqui novamente para o ACSM e de facto a percepção subjetiva de esforço é muito, muito importante e portanto é importante que o doente saiba o que é que significa a percepção de esforço, que ele nos saiba catalogar a intensidade do exercício que está a fazer, para que nós saibamos a que nível de intensidade estamos a treinar este doente, não é? Podemos ver aqui, por exemplo, o 12, que corresponderá a um 3 na escala de 0 a 10, que é exercício de intensidade reduzida, que é aquilo no fundo que nós pretendemos numa fase inicial, podendo numa fase mais próxima da alta, subir um pouco a intensidade para o 4 a 6, portanto corresponderá ali aos 12, 13, numa intensidade moderada, ok? Pronto, e temos aqui um exemplo da escala de Borg de 6 a 20 e pode ser utilizada esta ou a escala de 0 a 10, nós na cardiologia usamos a escala de 0 a 10 em contexto de internamento, que é mais fácil para o doente conseguir posicionar-se no nível de intensidade. Agora, só para tornarmos isto um pouco mais palpável, vamos ver aqui alguns aspectos de alguns contextos clínicos específicos e aquilo que de uma forma genérica nós habitualmente fazemos e aquilo que se pode fazer. Portanto, do ponto de vista da insuficiência cardíaca, ela é classificada em função da classe funcional NIA, que nos dá no fundo a capacidade funcional do doente à data de admissão. Habitualmente os doentes admitidos são classe 3 ou 4, portanto doentes que ou têm sintomas em repouso, que é classe 4, ou classe 3, doentes que têm sintomas com muito pouco nível de atividade. Portanto, no fundo, juntamente com o tratamento médico, nós vamos querer condicionar novamente do ponto de vista físico este doente e, portanto, através do treino respiratório, que é sempre o treino inicial no doente com insuficiência cardíaca, passando para o treino aeróbio e numa fase final o treino de força, caso se justifique. No fundo são estas as ferramentas necessárias. Portanto, objetivando um pouco mais, nós precisamos de determinar a capacidade funcional do doente à data de admissão, pode ser com uma prova de 6 minutos de marcha ou com o Short Performance Physical Battery Test, que nos dá informação sobre a funcionalidade do doente e que nos permite perceber, no fundo, o impacto que as nossas intervenções têm na capacidade funcional, porque isto é o mais importante que nós temos para o doente com insuficiência cardíaca, é melhorar a sua capacidade funcional. É também importante iniciar com treino respiratório, porque o doente precisa de ventilar corretamente. São muitas vezes doentes que trazem pulmão com derrame pleural e, portanto, nós precisamos de otimizar a ventilação, porque se o doente não ventila convenientemente, não vai conseguir treinar corretamente. Depois aqui, o treino aeróbio, vamos passá-lo de intervalado e de curta duração para um treino contínuo e com um aumento da intensidade, que pode ser aumentar a velocidade da marcha, colocar uma rampa, colocar escadas também, ok? Podemos associar a calistenia, é sempre muito importante, portanto, treino com o peso corporal, inicialmente em decúbito dorsal, depois em ortostatismo ou sentado, isto vai otimizar a capacidade física do doente e, claro, avaliar a necessidade de treino de força, são doentes que muitas vezes têm uma caquexia marcada e, portanto, aqui o fortalecimento muscular é muito importante, senão o doente depois não tem capacidade para progredir no treino aeróbio. Temos aqui o programa ERIC, que é um programa validado dedicado a doentes com insuficiência cardíaca em contexto de internamento, portanto pode ser utilizado por qualquer colega que trabalhe com doentes com insuficiência cardíaca, portanto é um programa que inicia com treino respiratório, obviamente, e calistenia, e depois progredimos com pedaleira, marcha e depois marcha combinada com escadas. Portanto, há aqui uma graduação progressiva daquilo que são os exercícios estes que mimetizam funções que o doente precisa de executar ao longo do seu dia-a-dia, e este programa está validado com um artigo publicado inclusivamente, onde poderão encontrar mais particularidades sobre o programa e onde poderão encontrar toda a informação necessária para o reproduzir nos vossos contextos clínicos. Depois, relativamente ao doente cirúrgico, numa fase pré-operatória, portanto, basicamente o que é que nós queremos? Evitar complicações no pós-operatório, portanto, a intervenção major nestes doentes será
otimizar a sua ventilação ao máximo, portanto, a reeducação funcional respiratória e a reabilitação respiratória em todas as valências de todos os exercícios, costal, diafragmático, abdominodiafragmático, ensinos sobre a tosse modificada, sobre o suporte da sutura, a inspirometria que é mandatória no doente pré-op e, claro, também fortalecimento muscular caso haja declínio da função muscular nestes doentes, está bem? Portanto, nós queremos um doente bem condicionado para que o pós-operatório seja mais favorável. Então, em pós-operatório, temos aqui algumas particularidades. É um doente que tem um corte no seu externo, portanto, vai carecer aqui de algumas alterações naquilo que é a reeducação funcional respiratória. Podemos fazer todos os exercícios, mas com as adaptações devidas, portanto, costal superior sem resistência, sem oferecer uma resistência na fase inspiratória e sem aplicar muita pressão na fase inspiratória. O costal inferior é importante fazer, pode ser feito sempre no limite da dor, tendo em consideração também a estabilidade da sutura. O diafragma posterior é muito importante, temos que o adaptar e colocar as nossas mãos abaixo da linha dos drenos, mas não significa com isto que não se possa trabalhar o diafragma posterior nestes doentes. Os abdominodiafragmáticos são também uma alternativa para trabalhar o diafragma e podemos fazê-lo de forma assistida, sem o doente exercer força, pressão significativa nos seus músculos abdominais, vamos fazê-los de forma assistida para conseguir que de facto haja excursão diafragmática e, portanto, melhorando a ventilação deste doente, e claro, a abertura costal global deve ser feita em posição de automobilização, ou seja, as mãos entrelaçadas, não devemos utilizar o bastão porque isto vai estar a promover uma contração excêntrica do nosso peitoral, que não é benéfica numa fase em que temos uma sutura e que temos um externo em cicatrização óssea. Sem esquecer, obviamente, de associar a isto tudo tosse assistida, manobras acessórias, suporte de sutura, inspirometria novamente e movimento muscular. Portanto, são doentes que ficam um pouco mais debilitados, mas nós devemos iniciar logo que possível, portanto, normalmente até a partir das 24 horas de cirurgia, iniciar os exercícios de reeducação funcional respiratória e progressivamente ir incluindo os de treino de fortalecimento muscular. Relativamente ao doente com infarto agudo do miocárdio, são doentes que habitualmente têm uma capacidade funcional preservada, portanto isto é um evento agudo que ocorre muitas vezes quando os doentes estão a fazer exercício, quando estão no seu dia-a-dia normal, a dormir, e portanto, regra geral, são doentes que têm essencialmente fatores de risco cardiovascular descompensados. No entanto, o infarto do miocárdio faz promover uma perda de funcionalidade no miocárdio em si e, portanto, são doentes a quem nós nos focamos numa fase inicial no autocuidado, portanto, tão precocemente quanto possível, portanto, ou seja, é no fundo atividade física de baixa intensidade, mas que vai começar a permitir-nos avaliar a reação do miocárdio àquele evento agudo. Depois vamos iniciar com treino aeróbio, muitas vezes os doentes com 48 horas já começam a deambulação, curtos períodos, distâncias curtas também, mas que nos permite perceber a repercussão hemodinâmica que o treino vai ter naquele doente e, portanto, a sua estabilidade também é aqui avaliada. Podemos utilizar a pedaleira, se não for possível iniciar marcha, ou podemos fazer uma combinação de ambos e, portanto, ir progredindo com o tempo primeiro, portanto, sessões mais prolongadas e depois mais intensas. E numa fase final, e aquilo que nós fazemos na cardiologia do Santo António, é avaliar a capacidade funcional com prova de 6 minutos de marcha a todos os doentes que têm infarto agudo do miocárdio, portanto, à data da alta. Portanto, estes doentes, sem esquecer monitorização eletrocardiográfica, que é obrigatória, porque a pessoa doentes tem um maior risco de arritmia, portanto não podem treinar sem ter monitorização, e é importante que o doente perceba no internamento quais são os limites de treino que deve fazer, ou seja, vamos aconselhar o doente a fazer caminhada no exterior, mas temos que nós, através da prova de capacidade funcional, perceber quais são os limites que o doente deve respeitar no domicílio. Finalmente, tudo que sejam dispositivos, seja balão intra-aórtico, o Impella, seja o pacemaker provisório ou mesmo o ECMO, que nós neste momento ainda não temos no Centro Hospitalar do Porto, são doentes que têm um introdutor, seja ele venoso ou arterial, e que portanto precisam na mesma de reabilitação. Aqui não estamos a falar propriamente de reabilitação cardíaca, mas sim reabilitação motora a doente com alteração cardiovascular. Eu trago-vos aqui uma imagem dos vários tipos de dispositivos, portanto o balão intra-aórtico é aqui o primeiro, portanto é arterial, o Impella é também arterial, o Tandem Heart aqui é substituto de coração que nós não temos, mas achei também interessante trazer esta imagem, e aqui mais à direita temos os acessos possíveis de pacemaker provisório. E portanto,
O facto de doente ter este dispositivo num acesso maioritariamente na zona femoral e por vezes também na área jugular, não impede que nós façamos alguns exercícios que vão permitir manter ao doente a sua funcionalidade e melhorar a sua qualidade de vida a longo prazo. Portanto, são doentes que normalmente têm um repouso no leito relativo porquê? Porque se estivermos a falar de um doente com pacemaker provisório pela jugular, poderá fazer levantes, poderá passar para o cadeirão, por exemplo, para alterarmos o decúbito. São doentes que têm instabilidade hemodinâmica, senão não teriam necessidade destes dispositivos, e que, portanto, carecem de uma supervisão e de uma vigilância acrescida, mas felizmente estes dispositivos são temporários, e como temporários que são, sabemos que estarão durante curtos períodos. Então nós queremos evitar o declínio do doente nestes períodos em que eles têm os dispositivos. O que é que nós fazemos habitualmente, o que é aconselhável? Portanto, contraindicado o exercício físico aeróbico, porque não é possível fazer, não fazemos pedaleira, não fazemos marcha com estes doentes, como é óbvio. Temos sim que promover a atividade física, portanto, o alimentar-se, o movimentar-se, respeitando as limitações que o dispositivo obriga. Portanto, levanta a cabeceira no máximo até 30 graus, portanto nós não queremos flexão da região femoral com o risco de danificar o dispositivo e, portanto, o introdutor onde ele se encontra. O treino respiratório global é extremamente importante, está bem? Portanto, nós não nos podemos esquecer que há um risco muito grande de atelectasia e, portanto, todos os exercícios costais, diafragmáticos, abdominodiafragmáticos aqui não, mas os costais e os diafragmáticos são importantes de serem executados. A promoção da mobilidade através de movimentos de abdução e adução do membro inferior são perfeitamente possíveis de fazer, não há contraindicação nenhuma, são importantes. A contração isométrica do membro também não interfere com o dispositivo nem com o introdutor. A dorsiflexão plantar, portanto, até mesmo com resistência, pedir ao doente para fazer a dorsiflexão, aplicar uma resistência, vai ativar a cadeia posterior da perna e a rotação externa e interna do membro inferior. Portanto, são tudo exercícios que nós podemos fazer, que devemos fazer e que não comprometem a estabilidade do dispositivo. Pronto. Agradeço então a todos a vossa atenção, espero que esta apresentação tenha sido útil e vos tenha trazido informação sobre alguns aspectos pertinentes daquilo que é a reabilitação cardíaca e daquilo que nós no fundo fazemos no nosso dia-a-dia de reabilitação cardíaca. Portanto, obrigado e bom dia a todos.